Eu vou te apresentar nesse vídeo uma maneira eficiente de estudar assuntos complexos com inteligência artificial. Quero te apresentar truques, perguntas corretas para inteligência artificial, materiais, quais são as ferramentas que eu uso e como que você vai poder se beneficiar de pelo menos 3 ou 4 ferramentas aqui diferentes para poder chegar no seu objetivo de entender um assunto complexo. Imagina, você está estudando um assunto super difícil, está ali há horas estudando ele, ou dias, não sei, e claro, você tem que considerar o fator tempo para estudar, e esse tempo de descanso para entender um assunto novo faz parte, só que você precisa de algo que vai simplificar talvez, ou vai te dar exemplos diferentes de como que você pode alcançar aquela dificuldade, aquela complexidade que você está estudando naquele momento. Então, fica comigo, se você gosta de materiais como esse, já deixa o seu like, fica esperto aí já para comentar o que você está entendendo aqui, se está fazendo sentido, e bora pro vídeo. Fala Dev, beleza? Mike Brito na área para mais um vídeo aqui no canal da Rocket City, e eu vou apresentar para você aqui então ferramentas. Eu vou te apresentar aqui 1, 2, 3, 4 ferramentas que vão te ajudar a entender como estudar com inteligência artificial, como estudar assuntos complexos de maneira eficiente e de fato entender. Porque existe até um estudo feito ali pelo pessoal da Anthropic que mostra que muita gente que usa a inteligência artificial para resolver tarefas ou usa da maneira errada e leva mais tempo, ou usa até de uma maneira coerente, mas não tem absorção de conhecimento, e aí fica aquele débito cognitivo, aquela dívida cognitiva, não consegue entender depois o que estudou, o que fez ali, o que aprendeu. E tem tantos assuntos complexos na parte da programação e inteligência artificial e tudo mais, e coisas que você precisa conhecer para você tomar boas decisões, porque a inteligência artificial, ela vai fazendo do jeito dela. Você precisa guiar ela para que você tenha os melhores resultados. Por isso que eu vou te apresentar aqui, vai te ajudar muito a consolidar várias coisas, beleza? Eu vou começar com a primeira ferramenta que você tem, é o Notebook LM. Você deve conhecer Notebook LM. Ah, Mike, mas eu já conhecia, não tem novidade nenhuma aí. Calma, é uma ferramenta, vou explicar o que ela é, se você não conhece, e por que ela é importante nos nossos estudos aqui. Não é apenas para você guardar a sua fonte de conhecimento. O Notebook LM, ele trabalha com a fonte da verdade, ou seja, você vai escolher um vídeo, um material, um artigo que você está estudando e vai colocar no Notebook LM, num novo notebook. Ele vai se ater apenas àquele conhecimento. Então a inteligência artificial vai tentar não ficar alucinando com outros conhecimentos de fora, mas vai ficar presa ali naquele conhecimento que você colocou ali. Sendo assim, por exemplo, eu tô estudando aqui algo sobre race condition. Então eu peguei um vídeo, porque eu gostei muito da explicação do cara. Falei, cara, aqui tá muito claro, isso aqui tá muito bom. Eu vou colocar lá no Notebook LM, porque tem um detalhezinho aqui que eu queria entender um pouco mais a fundo. Então eu peguei e trouxe pro Notebook LM, aí ele faz um RAG dessa informação, que é guardar como se fosse uma maneira fácil depois de ser pesquisado, encontrar essa informação, destilada e diluída e etc. Então, guardou aqui no Notebook LM, ele já faz um resumo do que é a coisa, e aí você tem um monte de materiais aqui no estúdio, um monte de maneiras de estudar. Você pode criar mapas mentais, slide deck, áudio overview, um podcastzinho sobre o assunto, vídeo sobre o assunto, você pode fazer quizzes, você pode fazer infográficos, e aqui que ajuda você a poder entender de multimaneiras. Eu não sei se você sabe, mas as pessoas elas aprendem de maneiras diferentes. Tem gente que é mais auditivo, tem gente que é mais visual, tem gente que é mais cinestésico, né, toques, alguma coisa assim. Então quando você tem uma ferramenta como essa, além de você ter um estudo um pouquinho mais ativo, porque aqui ele vai fazer quizzes, você vai fazer perguntas, você vai se questionar, além disso que é fundamental nos estudos, você tem uma maneira multimodal de estudar. Então você pode ativar aqui visual, você pode ativar aqui áudio, você pode fazer essa parte ativa e deve fazer essa parte ativa a partir de que você responde quiz, você faz as suas perguntas e etc, beleza? Eu já criei alguns materiais só para você ver como que funciona, tá? Olha só, abrindo aqui para você poder navegar comigo, eu criei um slide deck. Então, o slide deck baseado no que ele estudou ali, você tem toda uma ideia de slides aqui para você estudar junto, tá? Relembrar, isso aqui é ótimo para um dos pilares do estudo que eu sempre falo para você, metodologia PARE, metodologia do MIT, metodologia Mike Instituto Technology, é uma metodologia que eu criei chamada PARE, então é uma metodologia de estudo ativo. Uma delas chama-se revisão. Então essa parte aqui para revisão é fantástica. E aí você tem infográfico aqui. Esse infográfico gerei aqui, né? Esse aqui deu erro, não tem problema, pode pular. Você tem os quizzes, que é a maneira também de você relembrar o que você estudou e colocar a sua cabeça para funcionar um pouquinho mais. E aí você vai responder quizzes aqui. Então veja que é uma plataforma de estudo mesmo que o pessoal fez com esse Notebook LM. Aí você tem
Você tem a ideia do mapa mental, ótimo também para você explicar, reexplicar, revisar e etc. E você tem também a parte do áudio aqui. Eu até deixei um pouco. Eu não sei se vai estar saindo esse som aí, mas eu deixei um pouco aqui, ele fica no formato de podcast, beleza? Teste aí, é bem tranquilo, você vai conseguir fazer muitas coisas aqui. Depois desse momento, você já tem aqui o material, ele já está no lugar certo, você vai começar a fazer perguntas, aqui nessa parte do chat mesmo, perguntas que... Me explique como se eu fosse da quinta série. São ótimas essas perguntas porque elas simplificam. Explique os first principles, quais são os princípios fundamentais dessa teoria, dessa tese, etc., do que você está estudando. Então você está colocando maneiras diferentes de perguntar, de a própria inteligência artificial te trazer uma resposta explicada. Aqui eu só falei, explique a estratégia where, que eu queria algo bem específico, que foi aplicada nesse cenário, como que ela resolve esse race condition. E aí ele explicou aqui certinho. A minha cabeça explodiu assim, falei, cara, isso é lindo demais. Então, como que funciona o controle de concorrência, conversionamento, optimistic updates? Aí ele vem aqui explicando certinho para mim. E ele também faz perguntas, caso você tenha dificuldade de fazer perguntas, ele faz perguntas para você depois, assim, que tal você perguntar por que o Redis não pode ser ideal para reserva? E legal, e assim, claro, depois de estudar isso daqui, eu já entendi vários cenários e coisas que eu antes achava que, não, mas era só isso. Cara, que não é, né? É um pouquinho mais complexo. Legal, fez isso daqui, agora vamos partir para o código, porque até aqui tem muita teoria, e é bom a teoria, só que a gente tem que partir para ferramentas de código também, e é o que a gente vai fazer aqui. Na ferramenta de código que eu tenho, eu uso o OpenCode, você pode deixar ele instalado assim como um aplicativo, ou você pode usar ele no terminal. Eu uso ele no terminal, lá na ferramenta do Zed, né, pra gente criar código. Então é mais ou menos aqui, OpenCode, ele vai criar várias coisas para você, tem vários projetos que você vai abrindo, vai colocando aqui várias informações, você pode ir revisando as informações que foram criadas e feitas por aqui, pode ir gerando comentários e pedindo para ele corrigir, etc. O OpenCode é uma versão gratuita, tá? Pensa dessa forma, uma versão gratuita do Cloud Code, do Codex. Pode pensar dessa maneira, uma maneira humilde de pensar, mas obviamente, por ele ser open source, gratuito, não necessariamente ele tem o mesmo poder que um Cloud Code. Mas você pode conectar qualquer LLM a ele se você quiser. Muito bem, então qual foi o passo que eu fiz para poder replicar o que eu tinha visto ali no vídeo, mas eu queria replicar sem precisar ficar digitando código. Inclusive, esse é um tema muito polêmico, a gente pode trazer em outro momento, eu já falo isso há muitos anos, sei lá, eu tenho um vídeo do ano passado que eu recebi um monte de hate falando assim, cara, o futuro é você não digitar linha de código. Você tá maluco, que não sei o quê. Bom, hoje a gente tá vivendo esse futuro. Agora, digitar a linha do código, ela é muito importante para o iniciante poder ter uma memória mecânica, e essa memória mecânica ajuda também a relembrar como que funciona a estrutura. Porém, se você entende bem o conceito, a inteligência artificial vai lá e faz para você. Através de coisas que eu coloquei aqui, deixa eu só mostrar para você. Através dos superpowers, aqui eu não vou conseguir mostrar, mas eu vou mostrar aqui, através dos superpowers. Esse também é algo que a gente pode falar depois, em outro vídeo com mais profundidade. O superpowers, ele é uma skill, é um conjunto de skills, é um framework, pensa dessa forma. Agêntico, então ele vai trazer plugins, skills, um monte de maneiras de se trabalhar aqui, para poder entender o teu problema, e aí ele vai passar com várias fases para poder resolver o teu problema, desde o brainstorming até escrever o plano, executar o plano escrito, poder colocar agentes em paralelo, revisar o código, receber o review do código, colocar em Git Worktree, fantástico para você fazer assim 10 tarefas ao mesmo tempo, terminar ali o desenvolvimento da branch, finalizar a branch e o Sub-Agent Driven Development também. Então ele aplica aqui o Spec Driven Development, mas ele também tem a filosofia de Test Driven, ele também vai ter outras filosofias trabalhando juntos aqui, tá bem? Isso aqui cabe muito a gente falar em outro momento, porque para mim ele assim é fantástico. Então ele já está instalado no meu OpenCode. Então você tem a ferramenta do OpenCode, você tem a ferramenta do Superpowers, as skills do Superpowers aqui funcionando, e aí você vai ter a sua ferramenta de código. A partir desse momento você vai falar o que é que você quer fazer. Então eu vou lá do comecinho, tá? Quero estudar Race Condition com Optimistic Updates, explica a estratégia where aplicada nesse cenário, aí eu passo para ele o cenário. E, gente, uma das coisas que você mais faz nessa época de inteligência artificial é escrever ou falar ali, ler, pensar junto. E o trabalho para que você tenha uma qualidade de código é esse. É você
ter o seu conhecimento, pensar junto, entender dos cenários que você está aplicando, entender das falhas, das dificuldades, dos problemas que podem acontecer e ir guiando a IA para ela fazer para você. Então você é o gestor dessa IA, tá? Você é o tech lead dessa IA. A IA faz para você, mas você precisa pensar e saber tudo que você está fazendo. Muito bem, então aqui, a partir desse momento que eu fiz a pergunta, ele já ativa o brainstorming. Eu tenho uma segunda ferramenta muito boa aqui, que é o Context Mode, tá? Context Mode, ao eu iniciar esse projeto, eu iniciei uma pasta vazia, comecei no OpenCode, ele já criou esse Agents MD, porque esse Context Mode, ele vai trabalhar de uma maneira que é para poupar o seu contexto, ou para deixar o seu contexto um pouco maior do que aquele contexto que vai acabando muito rápido, né? Por causa de memória, etc. Então ele tem uma estratégia muito forte de trabalhar com isso. Então ele já cria esse Agents MD no meu projeto, já ativa o Superpowers, e o Superpowers já vem no brainstorming. Cara, deixa eu começar a explorar, né? Deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Deixa eu fazer perguntas para poder esclarecer onde a gente vai chegar. Aí ele começa a perguntar. Qual que é a minha primeira pergunta para eu entender? O cenário de reservas, etc. E você vai respondendo até você chegar onde você quer. Nesse caso, eu pedi então para ele escrever em código. Eu queria um código que gerasse uma concorrência mais perto do real possível, que tivesse um banco de dados em SQLite, que pudesse fazer toda essa ideia de race condition para eu entender o cenário e aplicar e resolver essa lacuna que ficou na minha cabeça de como o código estaria ali escrito e eu pudesse ler esse código entendendo o que está acontecendo ali. É aqui onde você brilha com a IA no estudo, é aqui onde você de fato expande ou, sei lá, vai além do que as pessoas estão fazendo no comum, que é só resolver task. Você está entendendo o que está acontecendo, porque essa decisão vai ser importante para você no futuro, em algum momento, que você passar por isso, tá? Então, esse é o estudo meu do dia, por exemplo, tá? Que eu só queria estudar e entender isso aqui. Vamos lá. Então aqui você vai respondendo. É basicamente isso, ele vai perguntando, você vai corrigindo, vai falando, não é isso, ou então, ok, beleza, prossiga, vai fazendo aí. Pô, é isso aqui, não é isso aqui. Ele terminou uma primeira etapa. A primeira etapa que ele termina, aqui em Docs Superpowers, ele vai colocar essa parte de specs. Primeira parte é o spec. Aí você vai ler. Aí você vai ver, puxa, faz muito sentido isso aqui ou não faz sentido isso daqui. Vai selecionar a parte que não faz sentido, vai avisar a parte que não faz sentido. E vai pedir para ele voltar e melhorar isso daqui. Até que o momento que o spec está funcionando, ele vai chamar outro agente para fazer o plano. Aí você vai ler de novo o plano e vai ver, esse plano faz sentido, não, esse plano não faz sentido. Terminou isso, aí ele vai ativar o agente de escrita de código. Então esse agente aqui escreveu um index para poder trazer os workers que ele quis colocar aqui. Nós quisemos, né, porque nós conversamos juntos, eu pedi para ele fazer, colocou aqui os workers para trabalhar em concorrência, tem um aqui que vai fazer a parte do banco de dados, eu pedi um banco em SQLite, uma coisa simples para funcionar, e tem o próprio worker aqui. Então, o que esse código está fazendo, esse código foi construído todo esse código foi construído em 5 minutos, talvez, porque é o tempo de eu ler certinho as coisas ali e pedir para ele resolver para mim. É o código que fica guardado agora para eu usar como revisão também e entender certinho como que ele colocou aqui cada uma das estratégias que a gente conversou. Tá? Então, a partir dele, eu consigo ter mais... consigo consolidar um conhecimento que está um pouco complexo ainda. E aí depois é só rodar, é testar, é brincar, é apagar, enfim, essas coisas que a gente já gosta de fazer com código, tá? Então, esse vídeo aqui, ele tirou você do caminho de, poxa, eu precisava entender como que de fato eu estudo com a IA para poder aprender de verdade. Aí você entendeu o Notebook LM, colocou suas fontes ali, já tem um monte de ferramentas ali que só isso daí já explodiria a cabeça de muita gente, mas aí você foi um passo a mais, trouxe isso para o teu ambiente de trabalho com o OpenCode, trouxe ali com Superpowers, trouxe com Context Mode ativado, são várias ferramentas, várias skills, várias estratégias e maneiras de você poder resolver esse problema de aprender com a inteligência artificial. E agora me diz você, como você tem usado a inteligência artificial para aprender, para trabalhar? Quais são as ferramentas que você usa? Escreve aqui nos comentários para esse vídeo enriquecer ainda mais com o teu ponto de vista e quem sabe o que você escrever aí pode virar um próximo vídeo aqui no canal também. Participa aí. Gosta desse tipo de conteúdo? Tem algum comentário? Já escreve aqui. Obrigado pelo seu like, se inscreve no canal e eu te vejo num próximo vídeo. Abração do Maicão, tchau, tchau.